você criar essa recorrência, né, do seu cliente gostar, pensar em pastel, pensar em você e querer ir lá, lembrar de uma experiência em família que teve dentro da pastelaria, ou dos salgados. Poxa, toda festa tem que ter o salgado de lá, porque Exatamente. lembra disso. Então, essa recorrência é uma coisa importantíssima para o negócio, senão você gasta muito investimento em marketing, traz os clientes, atrai, mas você não retém esses clientes. Uma coisa que é muito importante, que é a retenção desses clientes, porque aí você sabe que seu produto é bom, seu atendimento é legal, a embalagem que chega é boa, tudo condiz, né? É equilibrado, que nem eu falo. Não precisa ser excelente em todos os pontos, que é atendimento, gastronomia e ambiente ou embalagem. Mas ele tem que ser equilibrado. A pessoa tem que ter uma experiência única nesses 3 pontos. Se ela tem, ela volta muito mais vezes, né? Ela não precisa ter uma grande expectativa sobre o seu negócio, mas ela precisa entender que lá ela é muito bem atendida pelo que ela estava esperando. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dobro Nada, onde eu, Carolina De Vilhena, vou te apresentar e entrevistar diversas pessoas do ramo da gastronomia. E hoje a gente está aqui com quem? Com o Danilo Santos. Mas antes de eu começar a conversar com o Danilo, eu quero que você se inscreva nesse canal, que você ative o sininho, que você curta e compartilhe com pelo menos aí umas 74 pessoas, tá bom? Então, Danilo, seja muito bem-vindo. Você que é empresário, é dono de 3 negócios na área da gastronomia, que é a Pastelaria Nova Brasileira, aqui em São Paulo, lá na Zona Norte. Tem o Dan Foods também, que é uma indústria que atende toda a região aí, você vai falar um pouquinho mais. E tem também o Oba Oba Salgados, que fica lá na Lapa. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui, a nossa entrevista. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui. Muito obrigado mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho aí das empresas, mas agradecendo muito pelo convite e estar estreando esse podcast que é maravilhoso, que vai ser um sucesso aí e vai ajudar muita gente aí na parte de gastronomia a alavancar seus negócios, né? Com certeza. Essa é uma das coisas que a gente espera muito aqui, que a gente traga pessoas e que através do que a gente fale aqui, isso te inspire, te motive e principalmente você aprenda uma coisa que vá te levar para um próximo nível dentro do seu negócio ou da sua vida como empresário, empreendedor. Então, a primeira pergunta que eu tenho: como que é para você ter uma pastelaria em uma das zonas mais populosas da capital da América Latina, que é aqui em São Paulo? Então, ó, essa pastelaria aí, ela tem uma história muito grande, tem uma história bastante lá, grande lá, porque foi um dos primeiros negócios onde eu aprendi a trabalhar no ramo da gastronomia, né, na parte de alimentação. Então, trabalhei lá por 9 anos e saí de lá, né, montei meu primeiro negócio, que foi em 2012, foi o Oba Oba Salgados, né, foi a primeira loja minha que eu montei, que eu tive o primeiro negócio, né, e, e aí, em 2015, aí eu tive a oportunidade de comprar essa pastelaria, né? Então eu vou sair de funcionário, voltei como proprietário e assim, para fazer um trabalho, porque sabia que sei que a empresa tem um potencial gigantesco, a gente está num lugar bem privilegiado, tem bastante bares, tem bastante comércios, né? Então, assim, é uma empresa que está num lugar bem, bem bacana mesmo. Então eu vi potencial, acabei comprando lá. Então assim, então hoje a gente está lá já desde 2015, já vai fazer 8 anos que a gente está como proprietário lá e agora a gente está só aumentando, né? Amém, graças a Deus. Mas me conta um pouquinho, assim, como é que você começou? Porque eu já sei que você foi vendedor antes, né? Que você já passou por várias experiências diferentes antes de chegar na gastronomia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de como foi isso, até você chegar na pastelaria. Como que foi você ser o funcionário e depois você ser o dono daquela pastelaria? Como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Pra quem tá querendo até empreender também, né? Tá querendo começar nesse ramo, como é que funcionou isso? O Danilo vem desde uns 15, 16 anos, né? Desde pequeno, assim, vindo de uma família, meu pai e minha mãe não vou falar para você que vindo uma parte
uma classe média, mais ou menos assim, não tinha aquelas mordomias, mas não me faltava nada, né? Então, assim, a gente veio e eu sempre tive aquela vontade de empreender, né? Então, assim, desde criança tive aquela vontade sempre de ter um negócio e aí comecei a trabalhar no ramo de alimentação. Antes eu entregava folheto, aí depois fui para o ramo de alimentação, né, com uns 15, 16 anos. Mas você Que entregava foi... folheto da onde? Desculpa te interromper, que eu queria eu saber. entregava, tipo assim, eu sempre quis trabalhar, né? Então, assim, eu falava para minha mãe, eu quero ter o meu dinheiro porque eu quero comprar minhas coisas. Então, eu sempre quis ter aquela autonomia de ter eu, Danilo, ter ir lá e comprar as minhas coisinhas, né? Então, assim, eu comecei a entregar folheto de um rapaz que tinha na rua, tinha ele fazia, acho que eram uns recursos, negócio do Detran, né? E aí eu entregava para ele no farol. Aí trabalhava, ficava todo contente quando chegava o final de semana, pegava aquele dinheirinho, né? Era pouquinho, mas, né, eu sei para quem não tem nada, então, cara, é gratificante a gente trabalhar e ter aquele dinheirinho. Então, sempre para mim foi gratificante. Então, aí apareceu a oportunidade. Eu entregava folheto. Aí, em 2003, meu primo foi montar essa pastelaria, né? Foi meu primo que montou ela em 2003. E aí eu fui trabalhar com ele em 2003, sem saber nada do ramo de gastronomia, nada, bem menino mesmo, fui trabalhar como atendente, né? E aí ele acabou vendendo essa pastelaria para uma outra pessoa em 2008, e aí eu trabalhei com essa pessoa. Aí eu saí, fui gerente dele, né, dessa outra pessoa, fazia toda a parte de compra, fui gerente dele. E aí, em seguida, eu saí em 2012, né? Trabalhei com ele até 2012, e aí saí da pastelaria. Por quê? Porque apareceu uma oportunidade ali próximo de eu estar montando uma loja, né? E praticamente empreender sem dinheiro, né? Então, que o empreendedor, eu sempre fui, assim, não tinha o dinheiro para montar um negócio, né? Eu, antes disso também, eu cheguei a vender salgados na rua também. Então, assim, mesmo? a gente não produzia, a gente comprava, revendia, vendia muitos salgados. Chegava a vender 200, 300 salgados na rua mesmo. Ali a gente vendia na Barra Funda. A gente vendia na rua mesmo. Ali tinha chamava Contax, né? Então a Contax, eles têm aqueles setores de cobrança, tal, tinha 7.000 funcionários, e a gente parava na porta ali e o pessoal adorava os salgados, entendeu? Então, a gente já entendia que o negócio ia dar certo, porque os salgados eram bons. Cara, já tinha isso, se vendia ali, por que eu não poderia montar um negócio para mim? E aí eu fiquei um ano e pouquinho ali, trabalhando ali, né? E aí até que Deus preparou uma portinha para nós, né? 50 metros quadrados, foi tipo alegria a hora que peguei a chave do primeiro negócio, que foi o Oba-Oba, né? Que aí foi o primeiro negócio, uma portinha pequena, né? E o negócio foi crescendo, ali ele foi acontecendo desde o primeiro dia, né? Já tivemos um faturamento ali, porque era um negócio que a gente colocava aquela energia. Então, as coisas a gente tem que colocar energia, colocar foco, acreditar que isso vai acontecer. Se aquilo ali é o seu sonho, você tem que acreditar naquilo ali, independente da situação. Eu não tinha o dinheiro para montar, né? Entendeu? Foi uma oportunidade que veio, né? Acabei montando aquilo ali praticamente sem capital nenhum, um pouco recurso. Mas eu acreditava o meu potencial, o que eu poderia fazer, né? Coloquei bastante energia. Tanto que todo empreendedor sabe que no começo nenhum negócio dá retorno de imediato, né? A gente tem todo um trabalho, tem todo um esforço ali e a gente acaba não vendo o resultado, né? De início ali, o resultado que a gente vê, mas não acaba não vendo o lucro, né? Que aí às vezes a pessoa quer ver o lucro de imediato. Então, assim, mas aí o que aconteceu? A gente ficou ali, eu fiquei ali um ano mais ou menos, trabalhando muito e até começar a ter um pouquinho de resultado, as coisas começar a acontecer, o lucro começar a aparecer, e aí você começar a aprender o que é empreendedorismo, aí você começar a entender o que é um custo, por que isso, por que aquilo, né? Porque, assim, eu entrei praticamente, naquela época não tinha as informações igual tem hoje.
Eu queria ter essas informações há 10, 11 anos atrás. Você é muito analítica, né? A gente analisa bastante, porque a gente foi aprendendo assim, né? Então, assim, eu pesquisei muito, trabalhei muito para poder entender melhor como que funciona cada coisa, né? Então, estava procurando sempre informação. Então, assim, essas informações que as pessoas têm hoje, que nem a gente estava fazendo um bate-papo aqui, né? Tá entregando uma experiência de vida, vai entregar informações aqui que às vezes 10, 11 anos atrás a gente não tinha, né? Sim. Então, assim, se eu tivesse essas informações há 11 anos atrás, eu tinha passado menos perrengue que eu passei. Mas o perrengue a gente tem que passar um pouquinho, né? Sim. Passar essa dor de cabeça, né? Então, foi praticamente isso. Trabalhamos um ano ali, né? Até o resultado começar a aparecer, começar a gente entender, começar a dar um pouquinho de lucro, né? Aí a gente expandiu, essa loja era pequena, a gente fabricava lá mesmo, acabou aumentando a produção, a gente alugou um outro salão, e as coisas foram aumentando, até que em 2015, né, apareceu a oportunidade de estar comprando lá, estar adquirindo a pastelaria. Que era onde você trabalhava. Isso, exatamente. Apareceu uma oportunidade, o rapaz estava lá, né? E aí ele falou, Danilo, eu queria muito vender para você, né? Porque eu acho que você vai tocar isso aqui bem, né? Porque o que acontecia? O pessoal estava investindo pouco na loja, né? Então, assim, investia, entrava, achava que pelo tamanho do negócio, né? Ser uma loja maior, tá com uma loja de 50 metros, vou passar para uma de 400, né? Então, era uma coisa pequena para mim, era tudo novo, né? Então, o medo, a frio na barriga bate, né? Porque você ser novo, né? 10 anos atrás, ser novo, você fala, pô, será que eu vou encarar isso aí? Será que eu vou... Né? Porque é difícil, né? Quando a gente sai de um negócio menor, e tem 2, 3 funcionários, você vai pular por um de 8 funcionários, né? Então, aí não era mais um negócio, já eram 2, né? Então, aí foi que a gente entrou para dentro desse negócio. Também é daquele jeito, eu entro com toda a energia, como o nome já diz aí, eu dobro nada, a gente tem que entrar com tudo, né? Então tem que fazer acontecer, porque eu acho que quando a gente coloca energia, independente da situação que você tá, quando a gente coloca energia, as coisas tendem a acontecer, porque as pessoas ao seu lado, elas vão comprar a sua energia. Então, se você chegar com energia, não importa a situação que você está. Praticamente, quando eu peguei essa segunda loja, eu não estava numa situação que eu falaria que poderia entrar tranquilamente, que eu vou ter capital para isso. Eu também não tinha capital suficiente para manter aquilo ali, né? Mas eu tinha energia. É uma coisa que eu sempre tive. Eu entro energia, eu entro mudando isso aqui, vamos mudar aquilo, vamos fazer isso acontecer. Por quê? Eu procuro a testar as coisas. Mesmo que não der certo, corrige. Então, não deu certo isso, vamos corrigir, entendeu? Então, assim, você tem que testar as coisas, você tem que ir, entendeu? Então, você tem que entrar mesmo. Então, foi que a gente entrou também, né? Em 2015, a gente entrou bastante nessa empresa, entrou com velocidade. E aí colocou bastante energia, né? E aí eu montei eu tive essa primeira loja, aí eu tive uma terceira loja também, que eu acho que isso não está citado aí. Eu tive uma terceira loja, tá? E essa terceira loja que é a da Lapa. Então essa... tá aqui, Oba-Oba. Oba-Oba Lapa, mas eu tive duas. Essa primeira loja, eu encerrei a atividade na pandemia, né? Porque por causa do outro projeto que a gente vai chegar nele, né? Que é o Dan Foods, acabou eu tirando um pouquinho, eu tirei a energia dessa primeira lojinha que eu tinha, né? Que era uma lojinha menor e tal, para focar na parte de distribuição. Quero saber um pouco sobre isso. Porque chega alguns momentos na vida da gente como empresário, né? Empreendedor, que a gente tem que tomar decisões. Mesmo com as coisas indo bem, que nem você teve esse momento, né? Sua loja estava indo bem. Aí veio a pandemia, tudo bem, mas você teve que tomar algumas decisões dentro do seu negócio, né? E como é que foi para você decidir, para eu chegar no próximo nível, para eu chegar na próxima fase, eu preciso fechar essa loja e reformular o meu tipo de negócio
para eu conseguir avançar e para eu conseguir me remodelar no mercado. Como é que foi para você isso? Conta pra gente um pouquinho. Então, todo tipo de mudança, ela é um pouquinho dolorida. Você não quer, assim, a gente tem que ser bastante flexível, né? A gente tem que se adaptar a mudanças. Eu sou uma pessoa que me adapto rápido, tanto para subir como para descida. Eu consigo dar 2, 3 passos para trás, tranquilamente, sem se abalar em nada, né? Porque o que problema das pessoas é ela abrir mão, subir do ego, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica forçando aquilo ali, mesmo que aquilo ali tá te consumindo a sua energia, né? Tá te prejudicando e a pessoa tá insistindo naquilo ali. Então, às vezes, a sua energia, colocar energia, se aquilo ali você não tá colocando energia, é melhor você paralisar aquilo ali e vamos focar onde você vai colocar a sua maior energia, né? Porque, assim, a primeira loja, ela foi boa até um certo momento, né? E aí, depois da pandemia, ela era perto de um shopping, né? E o shopping foi o que mais afetado pela pandemia ali, o shopping, a parte de eventos, né? Então, assim, eu fiquei 3 meses com essa loja fechada, porque eu tava com intenção de voltar ela, né? Voltar ela a abrir. E aí acabou que a minha esposa falou assim, ô Danilo, vamos focar aqui, vamos pôr nossa energia aqui e tal, que a gente vê um potencial maior aqui, né, do que a gente, né, fica colocando energia lá, porque a pandemia também afetou, né, a pastelaria mesmo, ela trabalhava com um leque muito grande, a carteira de cliente era para festa. Então, praticamente, a gente teve uma queda na primeira semana ali absurda, né? Então, assim, como eu sou uma pessoa que estou sempre me movimentando, eu acabei me reinventando na parte do tráfego, né? Que a gente começou a fazer anúncio, aí eu saí de 150 entregas por mês para mais de 2.000 entregas, né? Com tráfego. A gente colocou porque foi bem assim, eu vou falar um pouquinho da pandemia, porque as pessoas têm que entender o que o empresário passa, né? Porque às vezes a pessoa vê só o cara tá ali, mas não sabe os bastidores, né? Isso que é legal contar pro pessoal, os bastidores. Por quê? Porque o pessoal tem que entender que o empreendedorismo ele não é fácil também. A pessoa entra, ela tem os níveis, a subida e as descidas, ele tem que entender, ele tem que trabalhar isso, né? Porque às vezes a pessoa vende muito na internet, empreendedorismo e tal, mas tem... Que é maravilhoso, né? Não é... aquele bastidor do dia a dia. O empreender é gostoso, mas assim, tem aquele do empreendedorismo, os altos e baixos. Ninguém imaginava que vinha uma pandemia, né? Então, assim, se eu já não tivesse pesquisado, se eu já não tivesse como que trabalharia com marketing, como que fazia isso, como fazia aquilo, como que a gente sobreviveria? Poderia ter prejudicado muito, né? E então, assim, com o tráfego pago, a gente cresceu muito a parte de delivery na pandemia, né? Então, assim, coloquei praticamente todos os funcionários em casa mesmo. Eu cheguei, fiz uma reunião com eles, né? E falei, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Peguei todos, juntei todos, na época, a gente tinha uns 12, 13 funcionários nessa loja, né? E aí eu fiz a reunião com eles e falei, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu, Danilo, vou fazer o possível para manter todo mundo, né? Foi que eu mantive todo mundo por mais ou menos um ano e meio, 2 anos, né? Por quê? Aí eu fui para casa e comecei a pensar. Falei, agora está comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que sair disso aqui. Porque o problema, eu tô com o problema, eu tenho que solucionar ele. Sim. Foi aí que eu tive a ideia de fazer os combos, né? De salgados. Por quê? Porque eu entendi que o pessoal estava em casa. Falei, se o pessoal está em casa, agora o pessoal não vai fazer festa. Então vou vender para quem está em casa. O pessoal está com a família, agora confinado. E aí o pessoal vai querer uns combos. E foi que eu comecei a rodar só anúncios só dos combos. Isso é muito interessante que você está falando. Porque você, no momento de dificuldade, o que você fez? Você olhou para o seu produto e reformulou o seu produto para se adequar à entrega do momento ou daquela necessidade das pessoas. E, ao mesmo tempo,
você falou assim, eu preciso entender qual que vai ser o meu caminho de venda agora. Como é que eu vou vender isso? Então, você mudou duas coisas essenciais, que é o produto, a forma de apresentação dele, e também Isso. a forma de venda dele. Então, muitas vezes as pessoas ficam empacadas sem saber o que fazer, porque tem um produto bom, mas não sabe como vender e tá vendendo no canal errado. Ou tá publicando, tá no canal certo, mas tá com o produto errado, com o produto diferente, que não é o que vende melhor por ali. Eu vejo muito isso acontecer. E quando a gente consegue adequar, né, para o momento, nossa, ele deslancha, né? Foi o que aconteceu com você. Foi. E não ter medo, com certeza, que isso é uma coisa que eu vejo muito em você, pelo pouco tempo que a gente se conhece. Não ter medo de testar. Você sabe já o que dá certo no seu negócio. Você não precisa de uma ideia mirabolante para você crescer seu negócio. Você só precisa analisar, entender qual é o lado que você vai testar, validar e aí seguir em frente. Exatamente. Que você fez desde o começo. Desde quando você comprava um produto terceirizado, aí você vendia os salgados, você testou aquele salgado, você testou a forma de venda, você já sabia o que agradava, o que não agradava o público, depois você montou sua lojinha, aí foi ampliando, melhorando. Então, essa trajetória mostra pra gente consistência, mostra pra gente uma veia de empreendedorismo que vou correr atrás, vai dar certo, é dobro ou nada mesmo, né? É isso aí. Eu vou dar tudo de mim e é muito legal acompanhar a sua história. Então eu vou deixar você continuar aqui um pouquinho e contar um pouco mais sobre a Dan Foods, então, pra gente. Então, aí a Dan Foods, ela veio um braço, né, da pastelaria para a gente vender a parte de B2B. Então, a gente vender pro mercado. Pro mercado. Então, hoje a gente vende... esse projeto, ele saiu do papel de uma ideia minha. Falei, eu preciso fazer um braço, né? Que sempre foi uma ideia minha, partir para a parte de indústria, né? Para poder escalar mais esse negócio, né? E aí, esse projeto, ele estava saindo do papel antes da pandemia, né? Eu cheguei a fazer algumas coisas, fiz logomarca, fiz toda a parte de identidade visual. E aí, quando estava startando isso, veio a pandemia. Foi também que eu dei uma pausa desse projeto, por quê? Porque tava muito, em 2020 tava uma bagunça, né? Ninguém queria trocar fornecedor. Eu falei assim, eu não vamos pausar isso. Falei para minha esposa, vamos pausar. Não vamos gastar energia também nisso, né? Porque eu tava ali no auge que tava ali com, acho que 4 negócios simultâneo, né? E isso tá me tomando muita energia. Tava com um filho pequeno na época, né? E tava me tomando muita energia. Então aí veio a pandemia e bagunçou mais ainda, mas assim, você como empreendedor, você tem que se moldar aquele momento, né? Vai escolhendo as prioridades, né? Isso, vai escolhendo as prioridades. E aí foi o que aconteceu. Eu pausei isso, e esse projeto eu voltei a faz um ano e meio atrás, né? Na parte de indústria, né? Então a gente já está investindo em alguns equipamentos, né? Comprou mais alguns equipamentos, né? Expandiu, compramos um carro refrigerado, né, para poder fazer as entregas. E hoje já está tendo algumas redes de supermercados, né, e clientes, lanchonetes, bares. Então a gente atende todo, porque assim, hoje a gente entende porque o custo ficou mais alto, né, da mão de obra. Então as pessoas às vezes procuram terceirizar a produção, né, do que contratar um colaborador, né? Dependendo da quantidade que ele vende, contratar um colaborador e ter esse custo, né? Sim. E ter todo esse trabalho, que a parte de fabricação não é fácil, né? Então, para você que tem restaurante, quer salgados, já sabe onde você pode buscar, né? Você não precisa fabricar dentro do seu negócio. Você pode ir lá na pastelaria e falar com o Danilo e pedir aí, através dos Dan Foods. É só procurar aí nas redes sociais aí, procurar na internet aí, danfoods.com.br, vai achar, pode ir lá falar com... Isso é muito legal do que você estava falando, porque você remodelou o seu tipo de negócio, né? E o que você pensa? Por exemplo, quero dizer para as pessoas que
tem o próprio negócio, o próprio restaurante, própria mini fábrica ali, né, própria, que produz para a própria loja, mas quer expandir e vê hoje, através do que a gente está falando, a oportunidade de, eu posso criar uma indústria e posso atender outros restaurantes, ou eu posso atender a mercados, porque às vezes as pessoas têm medo, né? Acha que eu tenho que ter uma indústria gigante, que tem que ser uma coisa extremamente nichada, ou eu tenho indústria, ou eu tenho um restaurante, uma pastelaria, uma salgadaria. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse começo, assim, como é que a pessoa pensa para ela começar a desenvolver a própria indústria dela, mesmo que seja pequenininha, para ela vender para outros B2B, que nem você falou, né? Então, é assim, o que a pessoa tem que fazer, ela tem, eu sempre, você tem que desenvolver uma marca, né? Então, assim, a pastelaria é uma coisa, a parte da Foods é outra. Então, assim, o nicho é diferente. Então, assim, uma marca nova no mercado, você não precisa, porque você já fabrica algum produto, né? Você fabrica um produto, por que você não pode revender aquele produto para um terceiro? Porque o pessoal hoje justamente está procurando mesmo. Se a pessoa tem uma pequena fábrica, ela não precisa ter ela tem que fazer o que ela tem de melhor hoje, entendeu? Porque todo mundo que é grande um dia foi pequeno. Sim. Entendeu? Então, assim, você vê o Danilo de 10 anos atrás, ele tava vendendo salgado na rua, entendeu? Então, assim, hoje eu tô vendendo para redes de mercado. Então, assim, então você tem que ter, tudo começa ali pequenininho, tudo começa com um sonho pequeno, e aí você vai crescendo, as coisas vão acontecendo, você vai se conectando com pessoas vão. Então, assim, as coisas elas têm que começar, tem que dar o primeiro. Tem que ir lá e eu vou fazer. Vou. Então, vamos executar. O problema das pessoas tá na cabeça dela que ela tem que fazer e ela não executa. Então, o poder de começar o negócio é o poder da execução. Então, assim, tudo que você falar, eu vou fazer? Então, vou fazer. Quando que eu vou fazer? Eu vou fazer amanhã. Começar. Porque o que acontece? Danilo, eu gosto muito de começar as coisas e vou ajustando conforme o caminhar. Uhum. Porque se eu for planejar muito, eu sei que não vai sair do papel. Não é o meu perfil. E às vezes a pessoa planeja muito e quando ela vai colocar em operação, não é nada do que vai acontecer e ela acaba se frustrando. Porque acontece, todo negócio tem que ajustar a rota. Você tem que ir ajustando. Não deu certo. Mas, como que eu faço para dar certo? Aonde eu vou? Com quem que eu me informo? Com quem que eu busco informação? Aonde eu tenho isso? Né? Então, assim, a pessoa que está querendo começar um negócio, tem um negócio pequeno e está com medo, é começar. E a realidade é isso, é começar, né? Então, assim, se você não der o pontapé inicial, você não vai saber se aquilo lá vai dar certo. E se está disposto se não der certo, você vê que aquilo lá não vai dar certo, você não gasta energia, volta para trás, não queira se ficar gastando toda a sua energia também, sendo que você fala assim, pô, esse negócio não vai, só por ego, né? Porque é complicado. Então, você tem que baixar e vamos testar outra coisa, porque hoje o mundo, as coisas são muito dinâmicas. Então você vê, as coisas mudaram muito, e ela muda constantemente. Então você tem que estar em mudança. A velocidade também de mudança também tem que ser rápida. Por isso que muita gente quebra, né? Por quê? Porque ele não tem mudanças rápidas. Então se eu tiver um problema hoje, eu vou tentar ajustar ele e vou traçar outra rota, né? Então, assim, o empreendedorismo é isso. Hoje você tá bem aqui, daqui a pouco você não tá, daqui a pouco... Então, assim, ajustando rota a todo momento. Então, a gente só vai saber se tudo deu certo lá no final, lá, quando você estiver com 60 anos, estiver bem estabilizado, né? Porque durante o percurso pode acontecer isso, né? Então, assim, a única coisa que o empreendedor às vezes fica com medo é de acontecer alguma coisa no meio do caminho. Uhum. Mas isso não tá para acontecer para todos, né? Mas, assim, tem que começar. Então, a minha dica é executa e estudando, vai pesquisando, vai se informando, que você vai ajustando a rota, né? Então, eu acho, assim, que é começar. Muito bom. E 3 conselhos que você dá para quem está empreendendo na área da gastronomia?
Os mais importantes, assim, que você falava. Mais importante? Cara, Se eu fosse hoje... ensinar meu filho a entrar na área da gastronomia hoje, quais são as 3 coisas que ele precisa saber? Ó, eu sempre cuidei muito da parte financeira. Eu acho que eu gosto muito, eu acho que é o coração do negócio, né? A gente não tendo só um produto bom, né? Então, hoje, eu acho que o principal que o pessoal tem que cuidar, o pessoal que não conhece, é o CMV. Ele é muito importante, né? Então, a gente tem que estar de olho nele a todo momento, porque ele é muito perigoso, principalmente no ramo de alimentação. O pessoal que não conhece aí o que é CMV, cara, dá uma pesquisadinha no Google lá, como calcular meu CMV, porque isso é muito importante dentro do negócio. Isso muda, muda o seu negócio. Então, a primeira, eu acho que o pessoal tem que... é gestão, a parte financeira, nem que você faça o básico, entrada e saída, não misturar a parte da empresa com a parte física, isso é muito importante, né? Também é um cara que o pessoal mistura muito, paga a conta, meu negócio não dá lucro. Mas não dá lucro, mas peraí, deixa eu ver, você paga a conta de água, a conta de luz da sua casa, paga a escola do filho, então peraí, então o negócio tá dando lucro, é que você tá tirando muito do que ele pode dar de recurso, então não misturar, tá? Não saber porque você tem esse parâmetro. Então, eu acho que CMV é muito importante, uma das principais, né? Não misturar a parte empresarial com o pessoal. Empresarial com o pessoal, né? E também trabalhar com produtos bons, né? Eu acho que trabalhar com uma linha, qualidade também, para você também não ficar muito ali também da concorrência de preço, essas coisas, porque isso é muito... Hoje, quem estava na concorrência de preço, com esse aumento de mercadoria, sofreu bastante, porque os produtos, eles subiram muito. Aí você está praticamente trabalhando por preço, aí seu cliente, apesar que o cliente, né, todo mundo vai reajustar o preço, mas acaba diminuindo muito a margem, né? Porque você tem que trabalhar sempre preço, porque o seu cliente já está acostumado a isso, né? Então você agrega valor, né? Você tem que agregar valor para você não sair da concorrência de preço, né? Então, pensa em combos também, né? Os combos ajudam bastante nessa combos hora. Ajuda a alavancar bastante e melhora o CMV da pessoa também, né? Melhora bastante. O CMV, combos é maravilhoso, né? Que você aumenta o ticket médio, você vai aumentar a margem de contribuição, então no final o resultado vem um pouquinho melhor, né? Sim. Então, o pessoal que está aí tá começando ali, tá com o seu negócio, porque às vezes é tudo novo, né? O pessoal tá tudo novo, porque quando você começa, você não sabe nada disso. O que é CMV? Como que eu faço esse controle? É normal isso das pessoas misturarem o físico com o jurídico, né? Então, assim, é normal isso. Então, assim, mas a pessoa tem que cuidar muito, né? Para ela não ter... não quebrar na frente, porque ela acabou perdendo o controle de tudo que ela construiu, né? Porque, assim, a gente tem que entender que o negócio, a gente trabalha para ele. Então, se a pessoa está indo, ela é um colaborador da empresa dela, ela tem que ter o salário dela, que é o Prolabore, né? A retirada dela, e ela viver no início com o mínimo possível. Então, ela tem que viver com o mínimo possível. Então, quanto menos ela tirar da empresa naquele início, é a melhor forma de você conseguir crescer aquele negócio, porque você vai ter dinheiro para reinvestir, você vai ter um dinheiro para contratar um funcionário a mais para te ajudar, e aí aos poucos você vai saindo ali, vai crescendo o negócio e saindo da operação, né? Porque hoje a maioria dos empresários, eles estão tudo dentro da operação, por isso que eles não conseguem crescer o negócio. Não consegue nem olhar de fora, né? Ter esse olhar de fora. Eles só conseguem entender muitas vezes, né? Que eu tenho muita coisa para fazer, não sei por onde começar, preciso de gente para me ajudar, mas eu ainda não consigo contratar, e vira uma bola de neve. E as pessoas na verdade, olhar um pouquinho mais de fora, né? Para entender um raio-x do próprio negócio.
entender quais são os pontos que isso daqui vai fazer a diferença no meu negócio. Então, é esses 3 produtos que eu tenho que investir meu tempo, meu dinheiro, meu marketing, tudo que eu preciso para fazer acontecer por esses canais de venda e intensificar aquilo, né? Porque uma empresa sem vender também... A empresa sem vender não tem Quebra, como, né? não paga nem a luz. Então, assim, o principal hoje é a venda, né? Então, assim, eu sempre desde o começo, o meu foco, eu sempre fui uma pessoa que cativava bastante os clientes, então trazia muito o cliente, trabalhava muito a recorrência, os clientes gostavam muito, desde o meu do primeiro negócio, cuidava bem do cliente, né? Então, assim, por isso que o cliente às vezes voltava, né? Então, muitas vezes eles voltavam por quê? Porque o Danilo, cuidei bem, os produtos são bons? São, mas assim, o cliente ele tem que sair satisfeito também, né? Então, assim, tem que cuidar do cliente, porque a venda hoje é tudo. Então, hoje tem muitos canais de vendas, né? Então, para quem está entrando na alimentação, às vezes o cara põe lá no iFood e ele já sai vendendo. Por quê? O iFood nada menos que ele vende para você. Você coloca o seu produto e ele vai fazer o serviço de venda. Então, hoje, para a gente sair do iFood, a gente tem que aprender a vender também, né? Então, assim, hoje tem vários canais aí que você pode trabalhar para fazer aumento de vendas, né? Então... Sim. E muito melhor do que vender é a gente vender mais vezes para a mesma pessoa, né? Exatamente. Que é o que você hoje... falou agora. De você criar essa recorrência, né? Do seu cliente gostar, pensar em pastel, pensar em você e querer ir lá, lembrar de uma experiência em família que teve dentro da pastelaria, ou dos salgados. Poxa, toda festa tem que ter o salgado de lá. Exatamente. Porque lembra disso. Então, essa recorrência é uma coisa importantíssima para o negócio. Senão você gasta muito investimento em marketing, traz os clientes, atrai, mas você não retém esses clientes. Uma coisa que é muito importante, que é a retenção desses clientes. Porque aí você sabe que seu produto é bom, seu atendimento é legal, a embalagem que chega é boa, tudo condiz, né? É equilibrado, que nem eu falo. Não precisa ser excelente todos os pontos, que é atendimento, gastronomia e ambiente ou embalagem. Mas ele tem que ser equilibrado. A pessoa tem que ter uma experiência única nesses 3 pontos. Se ela tem, ela volta muito mais vezes, né? Ela não precisa ter uma grande expectativa sobre o seu negócio, mas ela precisa entender que lá ela é muito bem atendida pelo que ela estava esperando. E uma coisa muito importante também é o feedback dos clientes, né? Tanto positivo como negativo. Então, você tem que olhar também o feedback negativo como uma melhora, né? Para você corrigir aquilo lá que está errado, né? Se tem alguém fala, a embalagem não está legal, isso não está legal. Então, fica de olho para você corrigir isso. Porque às vezes o seu cliente está dando um sinal para você. Porque às vezes ele dá até um feedback porque ele gosta do seu produto. Fala, seu produto é legal, mas você pode fazer isso. Porque muitos, o cara fala, não, esse cliente aí está reclamando. Não, se o cliente está falando, se ele está falando que não está legal, é porque realmente chegou na casa dele, ou a embalagem não está legal, né? Então, assim, tudo você tem que ter esses cuidados, né? De você tá sempre melhorando, de olho nisso, porque o seu cliente é o que vai fazer a recorrência, né? Se ele tá reclamando de um negócio que não tá legal, vamos olhar, peraí, vamos ver se realmente não tá legal, vamos fazer uns testes, né? Vamos ver isso. Então, dá aquele voto de confiança, independente do que for, você começar a olhar um olhar mais analítico, porque o cliente falou isso, né? Então, eu acho isso muito importante também. Não só olhar os positivos, positivo, legal. Então, a gente tem vários, muito mais positivo do que negativo, né? Então, assim, às vezes vai ter aquele cliente que, você não agradou aquilo lá, nem todo mundo agrada todo mundo, né? Nem Deus agrada todo mundo, quem diria nós, né? Mas, assim, às vezes tem lógico que ele tá falando pra gente corrigir aquele problema, né? Então, assim, é sempre olhar isso, né? Sim. E muitas vezes pela crítica, né, que a gente consegue crescer. Que a gente consegue melhorar o nosso produto, nossa embalagem, nossa experiência, atendimento, seja o que for, que aquela pessoa comentou, né? E fazendo isso, a gente consegue melhorar o nosso negócio a ponto de outras pessoas perceberem também a nossa melhora. Que os clientes, eles percebem, né? Quando a gente vai melhorando o espaço, melhorando o cardápio, mudando uma coisa, mudando outra. Isso é muito importante também para o cliente. Manter padrão é uma coisa,
mas ter sempre um diferencial, um plus que melhore realmente para o cliente, faz toda a diferença. É legal. O difícil, né, o chato é quando a gente tem empreendedores que pensam, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que aquilo realmente vai fazer com que o seu cliente volte mais vezes. Eu me lembro muito de uma vez que a gente estava em um cliente e ele perguntou pra gente assim, tá, essa cortina que estão me falando pra colocar, se eu colocar vai me trazer mais cliente? Se eu mudar a cor da cortina? Aí todo mundo parou pra pensar, realmente, não vai mudar, vai ficar agradável, mas não vai fazer tanta diferença pro momento que você tá hoje. Não, então não vou mudar agora. Então você tem que entender também o momento que você tá pra mudança que você quer. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, mudança você tem que estar sempre fazendo, né? Então, assim, nem que seja uma troca de um copo, isso, a troca de um negocinho, um utensílio, uma coisinha básica. Porque o cliente chega lá, ele olha e fala assim, nossa, eu gosto, geralmente eu mudo sempre. Um negocinho para colocar o pastel, um negocinho aqui, nem se foi lá, eu coloquei os tablets, são coisas que, assim, o cliente olha, né, são detalhes que você não tem tanto investimento ali, mas que faz toda a diferença, né, então, assim, o cliente bate o olho e fala assim, deixa eu ver, mudou alguma coisa aqui, tá diferente, ele sempre fala, nossa, tá legal, gostei gostei do utensílio, legal, mudou. A pessoa chega lá, viu o tablet, falando, nossa, nunca tinha visto o atendimento pelos tablets e tal. Então, assim, tudo que você vai mudando, né, tende a chamar mais pessoas, né, dependendo do que for, e gerar aquele fator surpresa no cliente. O cliente chega, pô, estão mexendo, não tá do mesmo jeito, né? O cliente gosta disso, né? Dele chegar e você mudou alguma coisinha, pintou uma parede, trocou um negocinho. Então, assim, é bom você sempre mudar alguma coisa, mas é que nem você falou, você tem que analisar, né? Que nem o cliente vai me trazer mais cliente? Não, mas às vezes, né, aqueles clientes que já estão lá, eles vão se sentir mais ali, né? Estão mudando, estou vindo num lugar, tá diferente, né? Então, assim, tem tudo isso, né? Não olhar também só no, vai me trazer mais cliente. Não, nesse momento não, mas se você tem o recurso para investir, eu acho que vale a pena. Sim. Falando em investimento, de recurso de investir, queria ver com você qual que é a importância de você ter uma agência hoje cuidando de todo o seu marketing, o marketing da sua empresa, né? Produção do seu conteúdo, rede social e principalmente ser uma agência especializada na área da gastronomia. Então, o que acontece? A gente sabe que hoje isso é o arroz com feijão, né? Então, a gente tem que fazer arroz com feijão porque todo mundo tem que fazer. Hoje todo mundo tem que estar na internet, tem que estar com rede social ativa, e a gente sabe que isso, produção de conteúdo, não leva tempo, leva esse planejamento, tem todo um trabalho. Então, às vezes, o empreendedor ele gasta muita energia com isso, né? Então, às vezes, ele quer fazer tirar as fotos, ele quer fazer a produção de conteúdo, e acaba não saindo nada, né? Porque ele tem 1001 coisa para fazer. Não que a pessoa não possa fazer, mas isso vai gastar muito tempo dela e muita energia. Por quê? Ela não é a área dela, né? Então, assim, a pessoa é um empreendedor. Então, o empreendedor ele tem que estar focado no quê? Na venda. Ela chega para Carol e fala, Carol, a gente precisa fazer essa ação, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer desse jeito, dessa forma. O que você acha? Danilo, eu acho que legal, vamos fazer isso, vamos fazer esse planejamento, vamos tirar essas fotos. Então, imagine, o trabalho sai muito mais profissional do que você ficar soltando coisas amadoras, né? Então, assim, tem que ser. O Instagram hoje é uma máquina de venda, então ela tem que ser profissional. Então, não pode ser um meio termo, né? Hoje o pessoal deixa de vender muito, deixa muito dinheiro na mesa, justamente porque não tem um trabalho eficaz ali dentro das redes sociais. E aí a pessoa, não vendo, eu não vendo. Você não vende, mas você não trabalha. Você tá ali com uma máquina de venda na mão e não trabalha aquilo, entendeu? Aí às vezes a pessoa fala, vou rodar anúncio. Tá bom, você vai rodar anúncio.
dependendo do tipo de anúncio, você vai colocar o cliente lá dentro das suas redes sociais, não está bem apresentável, né? Tem que estar bem ali, tem que estar chamativo, a pessoa tem que sentir o prazer de querer comer aquele pastel, né? Que nem agora a gente tá fazendo um trabalho legal, né? Tá gostando? Então, ó, maravilhoso. Aí. É o sonho, né? De todo empresário da gastronomia ter uma empresa aí nos apoiando aí e tirando todo esse peso nosso, né? Porque produção de conteúdo a gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, dá trabalho. Demanda muito tempo, né? Tem que ser bem feito, né? Tem que ter uns vídeos, umas fotos. E, assim, eu acho que, é bom demais. É o que todo parte de gastronomia precisa. Ter uma boa rede social e que seja ali... o cliente esteja o desejo de comer aquilo ali, ver aquelas fotos e já sentir o desejo, falar, é isso mesmo que eu quero, olha que pastel legal, olha que pizza legal, olha que salgado legal, né, hambúrguer, né, então, assim, tem que ter um Instagram bem ativo mesmo, né. Uhum. E voltando um pouquinho no que você falou, primeiro, muito obrigada por falar bem da Tizan aqui. É nada, é um prazer. A gente adora te atender. É um prazer. Os meninos aqui também estão filmando, que vão lá, fazem fotos, vídeos, também adoram. E adoram, né? Adoram o pastel também, né? Todo mundo come pastel depois, todo mundo come salgado. Não vê a hora de ir, né? Não vejo a hora de ir lá fazer. Toda hora pra fazer os conteúdos lá. Até quando não vai fazer conteúdo, tem que trazer um pastelzinho, né? Aliás, ficaram esperando hoje, viu? Mas tá vendo? Bem, não, dessa vez eu falei. Muito bom, muito bom. Bom, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu quero só finalizar com isso muitas vezes o empreendedor fica focado em fazer o marketing da empresa também, porque acredita que o marketing é o final para a venda. Mas existem duas coisas diferentes. Um é a venda, né? Que é você vender realmente. Outro é o papel do marketing. Então, o marketing, ele atrai as pessoas. Por isso que ele trabalha muito rede social, ele faz anúncios, ele tá no Google, ele tá em diversos locais para sua marca ser vista e ser vista da melhor forma possível. Por isso que a gente faz vídeos com muita qualidade, por isso que a gente faz fotos de altíssima qualidade, por isso que tudo é muito pensado, o que vai ser postado em cada momento, horário, qual vai ser o tipo de comunicação, o tipo de linguagem que a gente vai fazer em cada canal. E a venda é aquele segundo momento, aquele momento final, onde você realmente passa o cartão do cliente. Então, a gente conseguiu atrair o cliente, ele foi até a loja, comprou lá. Então, quem vendeu no final da ponta, foi o atendente. Se ele estiver fazendo muito bem o trabalho dele, você tiver dado um bom treinamento como gestor, ele vai estar vendendo bem lá na frente. Então, o nosso papel, ele se complementa. E nos anúncios, a mesma coisa. A gente, no marketing, faz anúncios, atrai, vai para um WhatsApp, que nem é o seu caso, né? Manda para algum lugar, e as atendentes vão lá e fecham um pedido. Então, a gente tem que ter isso muito estabelecido também, entender muito bem isso. Que existe o papel do marketing, que é a da atração, e existe o papel de vendas, que é de fechamento ali, que muitas vezes é dentro do salão, às vezes é dentro de um iFood, de uma plataforma, e outras vezes é dentro de um atendimento, para quem tem atendimento pelo WhatsApp. Então é legal separar isso para entender, será que eu preciso gastar o meu tempo como gestor, treinando minha equipe lá no final e contratar alguém em marketing para atrair mais pessoas qualificadas, para daí eu conseguir vender bem? Ou será que eu preciso fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu mesmo, gestor, ir lá e fazer minha rede social, ir lá treinar minha equipe, ir lá fazer o financeiro, ir lá fazer estoque, compras e tudo que precisa ser feito. Exatamente. O empreendedor, quando está iniciando, ele é 360, né? Ele faz tudo. Mas, assim, isso não pode ser o sempre, né? É o que eu sempre digo. Você está iniciando, você tem que ser 360, fazer tudo. Porque você não tem aquele recurso. Mas é o que vai acontecendo. Vai aumentando, você vai delegando essas tarefas. Então, aí você contrata uma pessoa para te ajudar, aí depois você contrata uma pessoa para fazer o produto, aí depois você contrata uma outra pessoa, quando é pequenininho, né? Então, você vai contratando até você chegar e delegando as funções. Aí, contrata a empresa de marketing para você gerir o seu negócio, né? Então, assim, porque marketing
sabe que é só o meio, né? Então, o final lá realmente é quem tá lá na ponta que vai fazer a venda, né? Isso. Então, assim, fazer um bom trabalho, um bom atendimento, né? Porque o cliente chega lá, saia satisfeito, saia falando bem. Então, assim, eu acho que a energia gasta para fazer o marketing, a pessoa tem que deixar para quem está ali no dia a dia, né? E não fazer e auxiliar. Então é um conjunto, realmente é um conjunto de trabalho, né? Que a gente vai fazendo, não deu certo, vamos ajustar, porque o marketing ele não tem uma ciência exata, né? Então isso as pessoas às vezes estão contratando ou querendo trabalhar com uma empresa, mas não existe uma ciência exata no marketing, né? Então a gente tem que trabalhar sempre em conjunto. Isso aqui, vamos ajustar isso aqui para isso aqui melhorar, né? Então, assim, tem que ter paciência, porque marketing é um negócio que às vezes a gente ajusta a rota até acertar, né, a mão. Eu entendo isso, né? Eu entendo isso porque a gente precisa do auxílio, né? Eu entendo um pouco de marketing, mas assim, eu não sou especialista nisso, né? Então, assim, a gente em conjunto a gente vai tendo ideia e aprender também. O empresário lá ele tem que entender de marketing, ele tem que pesquisar, ele não tem que só delegar na mão da agência, né? E a agência ela vem para te auxiliar, mas você tem que, como que é isso, como que isso funciona, por que isso, por que esse anúncio, por que isso, por que aquilo, porque você tem que trabalhar em conjunto com ele. Porque você está dentro do seu negócio, você entende mais do seu negócio do que a agência. Se você for um cara que entende, tem um conhecimento básico de marketing, entende do seu negócio, você vai conseguir instruir a agência e ela vai te dar um resultado muito maior, porque ela não está alocada dentro da sua empresa 24 horas, né? Então, assim, você tem que entender de marketing também. Não é só pegar, tô aqui, Tizan, se vira aqui e põe cliente para dentro. Sim. Porque é muito mais difícil. Porque você depende da pessoa lá entender. Porque se a pessoa não tiver, se o gestor não tiver um pouquinho de conhecimento, souber para que serve, para que isso, para que aquilo, ele não tiver essa curiosidade, a agência não vai conseguir entregar o resultado que é para ser entregue. Se é para entregar X, ele vai entregar menos do que é para entregar. Você poderia ter um resultado muito maior, por quê? Porque você conhece o seu negócio e entende um pouco, né? Então aí você vai cruzando as informações e assim chega num resultado que seja bom para todo mundo, né? Porque a agência ela não faz milagre, né? Então assim, amém. não faz milagre, porque as pessoas acham que assim, vou contratar uma agência, tô ali, vou investir, quero investir R$200 por mês em tráfego e me coloca aí 30 mil de faturamento. Impossível. Mas é isso que eles esperam. Então, é bom a gente já falar isso, porque às vezes as pessoas... Porque investimento, a pessoa tem que saber que aquilo ali não fosse assim, era fácil. O cara ia lá, punha R$200, vou dar 20, 30 mil. Não é assim. A gente sabe que não é. E se alguém for te vender isso, sai fora que é furada. Porque não existe, né? Então é tudo um trabalho, né? Você vai crescendo mês a mês, vai fazendo um trabalho legal, você tem que ter um feed legal, você vai engajando mais, aí você vai começando a testar uns tráfego pago, vai fazendo uns anúncios e assim os resultados vão vindo, né? Então, se tudo que você fizer, todas as ações que você fizer em conjunto, isso vai tornar em aumento de faturamento. Se você faz um pouquinho de marketing, mexe aqui, mexe ali, é um conjunto. Tudo vai fazer. Se você aumentar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você vai crescer. Então, assim, não adianta querer crescer do dia para a noite. É mais difícil. Né? Então, às vezes, você precisa um pouco mais de recurso para você ter uma velocidade maior, né? Então, e que nem foi na pandemia, eu tive que colocar um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de energia, um pouco mais de dinheiro, né? Então, assim, é porque eu não vai seguir sempre os meus planos, não, viu? Porque às vezes você pode dar uma... O Danilo é meio doido, aí meteu o cartão de crédito lá e 30 dias vai pagar e vamos ver o que dá, né? E aí o anúncio comendo, né? Mas graças a Deus deu certo, a gente sempre pagou... Os resultados vieram, né? Mas assim, então,
o marketing você tem que fazer, porque ele é um conjunto, é um trabalho e isso aí, toda empresa ela tem que ter dentro do negócio dele, mesmo que for o básico, né? Tem que começar a fazer, tem que ter uma rede social ativa, tem que ter ali uma sequência de stories, tem que estar engajando, né? Então, porque assim, hoje você vê, tá todo mundo conectado na internet, então você vê muitas empresas boas aí que você olha no Instagram, então o que acontece? Tá deixando dinheiro na mesa. Sim. Você vê hoje que como o delivery agora se tornou essencial para todos os negócios da gastronomia, ter uma rede social bem trabalhada também é essencial? É essencial, porque você como consumidora, a primeira coisa que você faz, aí você fala assim, vai olhar a rede social. Você vai olhar a rede social. Vai ver como é que são então os pratos, você quer ver lá, o lugar, isso, se é bom mesmo, né? Exatamente. Até isso acontece muito dentro do iFood, né? Às vezes a pessoa fala, por que eu não vendo no iFood, né? Então, porque a sua rede social não está bem ativa, né? Então, assim, a gente tem que ter uma rede social ativa, porque isso influencia também dentro do iFood. Às vezes o cliente vai pesquisar, fala, eu nunca vi essa empresa, deixa eu ver as redes sociais. Aí ele olha a rede social e fala assim, pô, bacana aqui, hein? Esse negócio. Porque, assim, a gente tem que entender, você como empresário, você, na tela de um computador, qualquer empresa é do mesmo tamanho, entendeu? Isso é percepção. Então, uma dica aí, uma dica para você. Você que tem um negócio independente do tamanho do negócio, se é na cozinha da sua casa, se é um negócio grande, pequeno, é percepção, tá? A percepção, ela é muito importante. Por quê? Porque é o primeiro contato que o cliente vai ter ali. Se ele entrar na sua rede social, qual que é a percepção que ele vai ter? Independente se você faz na sua casa, se você tiver umas fotos bonitas, a percepção é que você é uma empresa muito bem posicionada, né? Então, na tela de um computador, na tela de um celular, toda empresa é do mesmo tamanho. Então, é como você comunica isso, essa percepção, né? Porque você vê muita gente que é pequenininho vendendo muito na internet, no iFood, por quê? É percepção. Tem aquelas fotos, quando ela vai montar o iFood, ela monta aquelas fotos bem bonitas, ela mesmo tira aquelas fotos, né? Então faz aquele capricho, faz aquele negócio acontecer, né? Aquela percepção, né? Então influencia muito. Muito bom, Danilo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Com certeza a gente ficaria horas batendo papo, que os dois falam, né? Bastante. E é bom, né? É bom demais. E eu quero te ver aqui mais vezes. Quero também trazer a Indiane, por favor, vamos vir, né? Que é sua mulher. Também é maravilhosa, tá ali seu braço direito sempre. Ela e eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter estreado com a gente o Dobronada. E que Deus abençoe muito os seus negócios, Amém. a sua família. E Amém. Tudo prospere para vocês aí. Eu fico agradecido aí de ser o convidado número 1, né? A partir daí, número de muitos, se Deus Amém. quiser, a gente vai levar muito conteúdo aí pro pessoal que tá iniciando, porque o pessoal precisa muito. A gente sabe que tem muita gente passando aí, bastante perrengue aí, porque não tá cuidando direito do negócio, mas não é porque quer, às vezes é por falta de informação, e isso não é problema nenhum para levar para o próximo nível, tá? Sim. Então é isso aí, a gente vai, espero voltar aí para trazer mais conteúdo aí bacana, para a gente fazer uns bate-papo legal, né? Com certeza. É muito importante, né? Muito bom, mas muito obrigado, obrigada, viu, gente? E para você que ainda não se inscreveu, se inscreve agora no nosso canal, já curte aqui esse bate-papo, ativa o sininho para as próximas, que a gente vai trazer mais convidados aqui para você. Um beijo e até a próxima!